Fala galera, beleza? André Okazaki aqui e o tema da aula de hoje é testar antes ou testar depois? Será que faz diferença você criar seus testes antes de criar o código? Ou será que tudo bem primeiro você escrever seu código e depois sair testando ele, criar teste de unidade, fazer teste manual? Vamos falar um pouco sobre esse assunto, que é uma dúvida bem recorrente, eu escuto bastante essa pergunta e acho que tem algumas coisas que o pessoal confunde aí que também dá uma atrapalhada no raciocínio. Para começar, por que eu acho que esse é um tema importante? Por que eu quis trazer ele para discutir aqui com você? Tudo começou por causa da moda do TDD. Eu não sei porquê, não sei se é por causa da mídia, dos podcasts, dos vídeos, dos youtubers, mas TDD ultimamente caiu na moda, assim, você vê muitas empresas pedindo TDD nas vagas. E tem bastante gente agora falando sobre isso, apesar de ser um tema bem antigo, não é tão novo quanto você imagina aí. Até onde eu sei, nasceu lá em 2000 e pouquinho com o XP. Talvez até tenha alguma coisa antes disso sobre TDD, mas não era formalizado, né? Ficou mais famoso aí lá pelos anos 2000. E agora caiu na moda, todo mundo fala disso, você escuta muito a gestão falar. É legal você perceber esse movimento, né? As palavras da moda, os hypes do momento da tecnologia, você percebe que o negócio está indo numa onda aí quando os gestores começam a falar do assunto, né? Os gestores, os CIOs, os CTOs, quando a chefia começa a falar é porque provavelmente o negócio está hypado, porque ele, não é porque é um negócio que é porque ele fala, porque ele quer ser legal, ele quer estar na moda, não, é porque é um assunto que começa a ser discutido nas rodas dos executivos. Ele vai num evento, ele escuta palavras e aí isso começa a virar moda. E o mais curioso é que muitas empresas pedem, mas elas não sabem direito o que é TDD. Elas nem sabem o que é. Elas pedem uma coisa, pensando que é uma coisa, né? Mas na verdade é uma coisa que não tem nada a ver com isso que eles precisam. E eu acho que esse é um movimento ruim, é uma moda ruim, porque acaba criando um monte de preconceito sem sentido. Até usei a palavra preconceito, né? Que às vezes a gente também não para pensar na formação da palavra, né? De onde que vem a palavra. Preconceito é uma coisa que você concebe sem saber direito, né? Você nem sabe o motivo do porquê, mas você acha aquilo, você acha que aquilo é uma verdade, você acha que aquilo é necessário, o que não é necessário, o que é certo, o que é errado. Isso nada mais é do que um pré-conceito, né? Você ter um preconceito sobre alguma coisa. Essa questão do TDD, de testar antes, porque precisa, porque é importante, acabou criando um monte desses preconceitos que eu acho que na minha visão pelo menos, não tem muito sentido de ser. E aí, como que esse conhecimento te ajuda? O que eu vou falar aqui hoje que você pode colocar em prática aí no seu dia a dia, que você pode começar a raciocinar direito, pensar de uma outra forma? A primeira coisa que eu quero esclarecer algumas coisas sobre o TDD. Se você já acompanha aqui o canal, provavelmente você já ouviu falar algumas dessas coisas, mas caso você seja novo, caso você tenha caído de paraquedas aqui, eu vou te apresentar algumas coisas sobre o TDD que talvez você saiba, talvez não. Um outro ponto é que eu quero trazer aqui as consequências de você escrever o seu teste antes ou de escrever o seu teste depois. O que acontece quando você escreve antes? É melhor, é pior, se funciona, se não funciona? Ou quando você faz depois também? Será que adianta? Será que tem problema? Não tem problema. E aí eu quero que você tire suas próprias conclusões. Eu não vou ficar aqui advogando a favor de um ou a favor de outro. Se você acompanha o canal, você já deve saber o que eu faço no meu dia a dia. Mas eu não quero te evangelizar, que eu não quero falar para você faça desse jeito porque é melhor que. Não, aqui não é uma questão exatamente sobre ser certo ou ser errado. A gente vai falar disso aí nos próximos pontos aí. Mas eu gosto muito de trazer alguns pontos de vista diferentes para você aqui no canal, para que você chegue às suas próprias conclusões. É muito comum você ver, principalmente na nossa área de tecnologia, a galera fala muito sobre o certo e o errado, porque tem que ser assim, porque precisa ser assim.
Algumas coisas eu até concordo que são certas e que são erradas. Eu não sou de ficar em cima do muro aqui, de falar, "Ai, mas eu não sei, talvez, se pãs, não é muito a minha praia, não." Mas também não acho que a gente é o dono da verdade. Tem muitas coisas que funcionam bem em determinados contextos e outras coisas que não funcionam. E aí, às vezes você vai com um pensamento para uma empresa que de repente até você acha que é o certo, é o que a maioria das pessoas do mercado acham que é certo, é uma linha de pensamento ali, só que quando você chega na empresa, essa linha não se encaixa. Então não tem muita vantagem você querer estar certo a todo momento se você não consegue parar no emprego, você não consegue trabalhar nas empresas. Às vezes a gente escuta muito sobre certo e errado pensando no mundo ideal do software, né? No convívio ideal, na empresa ideal, nos programadores ideais. E você não vai encontrar isso no mercado. É muito, muito, muito raro. E mesmo que seja raro, que talvez você encontre a definição utópica do bom, do certo, do que é legal, do que é bom de se fazer, às vezes quando você chega na empresa não é para você. Você navegou tanto, você remou tanto para chegar ali num lugar onde você acha que é muito bom e às vezes não é. Né? Já cansei de ouvir histórias de pessoas falando que se matou para passar no Google porque era o seu sonho, para passar no Facebook, na Amazon. E quando chega lá, não é exatamente aquilo que ela imagina. Né? Que a empresa é uma empresa difícil de se trabalhar. E eu não estou falando que é difícil ou que não é difícil. É só que às vezes ela não se encaixa naquilo que você queria. Não faz parte da sua realidade. Às vezes você quer uma outra coisa. Mas como a gente escuta as pessoas falarem, a gente acha que aquilo é uma verdade, que aquilo é bom. E é o tal do preconceito. A gente formula conceitos na nossa cabeça sem experimentar, sem ver qual é que é. Então eu não quero ficar falando aqui para você o que é certo ou errado. O que eu quero mostrar aqui para você é dividir experiências que eu tenho na área, que eu já passei no meu dia a dia, no meu trabalho, nas empresas por onde eu trabalhei, coisas que eu vi com os meus olhos, eu não vi com os olhos dos outros, né? Eu vi aquilo acontecer. E eu quero dividir esse conhecimento com você, para que você não exatamente siga o que eu estou falando. De repente, você pode seguir, se for sua vontade, se for bom para você. Mas eu quero que você experimente as coisas que eu falo aqui e que principalmente você tire suas próprias conclusões. Que você aprenda a pensar com a sua cabeça e não com a cabeça dos outros, né? Porque escutar o que os outros falam é muito legal, muito divertido, mas às vezes vai funcionar e às vezes não vai. Então você precisa aprender a direcionar essa energia do jeito certo. E pelo menos essa é a minha visão. Vamos lá então, para começar. Vamos falar sobre TDD. Eu não queria falar sobre TDD nessa conversa, mas eu depois, na hora que eu estava montando a pauta aqui, eu achei que ia esbarrar nesse tema. Então, vamos colocar tudo aí no mesmo saco pra gente, só pra gente entender o conceito e ver aonde que ele pega, aonde que ele não pega no tema principal aqui. TDD é o jeito certo de se codar com testes? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende do jeito que você trabalha, depende de como você quer trabalhar, depende de um monte de coisas. E eu sei que às vezes também, eu falei que eu não gosto de ficar em cima do muro, mas eu falo bastante essa palavra, talvez, depende. Não é porque eu quero ficar em cima do muro, ou porque é igual a história do sênior, né? Que o pessoal fala que quando você vira sênior é quando você começa a falar depende para tudo. Mas é porque depende mesmo. Depende do contexto. O que é o TDD? Só para a gente deixar bem claro aqui, eu falei lá no começo que as pessoas confundem um pouco o que é. TDD é uma técnica de engenharia de software. Simplesmente isso. É um jeito de você fazer o seu código. Não tem nada a ver com. Não é que não tem nada a ver com teste, tem a ver com teste. É a base do TDD, inclusive, mas não é que, mas se eu faço com teste eu estou fazendo TDD. Não tem nada a ver. Também não tem tanto a ver quanto as pessoas acham com teste de unidade. Existe uma relação forte ali, né? O TDD utiliza o teste de unidade. Ele faz parte da técnica. Mas fazer teste de unidade não é fazer TDD. E esse é o principal ponto que as empresas confundem. O pessoal vê nas vagas, eles querem pessoas que saibam fazer teste de unidade.
Mas na vaga ela declara lá que você precisa saber TDD. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, elas estão relacionadas, né? Não é que não tem nada a ver, tem relação, mas não é, o teste de unidade não é TDD. Você pode sim fazer teste de unidade sem aplicar o TDD. E o TDD tem algumas particularidades, onde você escreve os seus testes antes de escrever o seu código. Tem a questão dos baby steps, você vai fazendo atualizações no seu código, executando o teste, pegando feedback, fazendo refactoring. Você coda aos poucos com base no teste, com base no resultado esperado. Tem uma série de regrinhas ali que você precisa cumprir para executar o TDD. E o TDD não é uma coisa tão simples quanto parece. As pessoas imaginam que é muito legal, porque eu tenho que aprender, porque eu preciso disso. Cara, você não precisa do TDD. É legal que você aprenda? Pode ser que seja legal. Como qualquer outra técnica que você pode aprender. Se você quer trabalhar com Scrum, se você quer trabalhar com Kanban, com XP, Extreme Programming, ou com técnicas mesmo, né? Esses são frameworks, mas técnicas de fato. Se você quer fazer pair programming, se você quer aprender a programar de um outro jeito, diferente do que você aprendeu, são técnicas. E você está livre para aprender, tudo faz parte do seu currículo depois, e eu acho que vai somar. Mas TDD não é uma obrigatoriedade. Eu acho que é isso que você tem que entender. Fazer teste de unidade é uma coisa, fazer TDD é outra coisa. Ele tem seus benefícios, mas ele é muito agressivo. Ele é difícil. Como eu disse, as pessoas acham que é legal, vou aprender e tal. Elas desistem. Eu cansei de ver programador falando, defendendo ferrenhamente ali, que pô, TDD temos que fazer, temos que aplicar. Depois de uma semana, 2 semanas, o dev desiste. Ele desiste porque TDD é um jeito muito agressivo de programar. Eu não estou dizendo que é bom ou ruim, que isso fique bem claro. Mas ele é agressivo, não porque ele é difícil, ou porque. É porque a gente aprende a programar de um jeito e o TDD ele te fala para programar de outro jeito. Quando essas duas coisas elas entram em conflito na sua cabeça, você se confunde. Então é um jeito agressivo de programar, e como qualquer coisa nova que você aprende, é como você aprender a programar do zero praticamente, né? E aí, como qualquer coisa nova do zero que você tem que aprender, você vai demorar. E no trabalho, às vezes você não quer abrir mão da produtividade. Você acha que não vale a pena. Eu tô há muito tempo já postergando aprender a usar o Neovim. Achei muito legal ele como editor de texto. Não é uma ideia completa como é o Visual Studio, né? O Visual Studio é muito mais produtivo para quem mexe com C Sharp. Ainda acho que é a melhor ferramenta que tem, mas às vezes eu acho que é bom também se desconectar, né? Desacoplar um pouco do Visual Studio ali. No trabalho é muito comum que tenham licenças para Visual Studio, depende da empresa onde você trabalha, claro. Tem muitas empresas que usam VS Code, por exemplo. VS Code é um ótimo editor, mas não é uma IDE. IDE mesmo é só o Visual Studio. O Neovim é muito parecido com um VS Code ali, a gente consegue fazer algumas adaptações. E eu estou postergando há muito tempo aprender a mexer com ele, porque eu perco produtividade, é difícil, né? Eu estou acostumado a fazer as coisas mais rápido, e aí eu começo a ficar devagar de novo, você vai cansando. É normal que isso aconteça. E quando você for aprender TDD, vai acontecer isso com você. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, talvez seja até a hora de atualizar esse vídeo aí onde eu falei sobre isso. Se você achar que seria interessante, deixa um comentário aí, e eu posso colocar nas minhas pautas aqui. Mas é realmente agressivo, não é tão simples, mas é uma boa aquisição para o seu arsenal. Se você quiser aprender, por que não, né? É uma coisa muito bem-vinda. Mas que fique bem claro, você pode fazer teste de unidade sem fazer TDD. TDD é escrever seus testes de unidade. E aí são testes de unidade mesmo, não é teste de integração, não é teste funcional, não é teste manual, é teste de unidade que você vai fazer antes de codar, antes de escrever o código da sua aplicação. Teste de unidade é só uma parte do TDD, né? É uma coisa que o TDD utiliza. Você pode sim fazer os seus testes de unidade depois que você escreve o seu código.
Você pode fazer. TDD não é. O jeito de fazer teste de unidade é com TDD? Não é. Você pode fazer depois também. Se você quiser, inclusive, você pode fazer seus testes num Excel. Você pode escrever lá o que você vai testar. E aí, poderia valer para teste de unidade, poderia valer também para teste de integração, poderia valer para teste funcional. Você só descreve o que é o teste, o passo a passo do seu teste. Gravei um vídeo sobre isso, roteiro de teste, né? Você descreve o passo a passo do teste. Testar é isso. Não é que você precisa do TDD. O teste de unidade faz parte. Você pode sim fazer ele depois do seu código. Não tem problema nenhum. Ou melhor, talvez tenham alguns problemas. Mas não é que você precisa de TDD. Espero que tenha ficado bem claro isso. Não é obrigatório fazer TDD. Você pode fazer teste de unidade sem fazer TDD, mas o TDD vai te obrigar a fazer antes. Essa que é a grande diferença. E fazer antes tem as suas vantagens. Fazer depois tem as suas desvantagens. Então, o que acontece quando você faz o seu teste depois? A primeira coisa que tende a acontecer é que o seu teste ele tem uma tendência maior de ser viciado. Se você deixa para testar depois, você acabou de escrever o código. Então a tendência é que você vai testar para que ele funcione. Seu cérebro, involuntariamente, né, ele vai querer poupar energia. Então ele vai te direcionar para você terminar logo. E como que você termina logo? Testando sempre as coisas que funcionam, do jeito que funcionam. Isso é normal, não é que você é burro, você é incompetente, você não sabe fazer as coisas. É um reflexo. É involuntário, você não consegue controlar isso. Depois, com o tempo, quando você vai aprendendo, a coisa muda. Mas de cara, assim, se você for começar a fazer teste agora, a tendência é que ele seja mais viciado. Não tem como evitar. Depois você vai aprendendo técnicas e aí você vai corrigindo isso. Mas no começo, a tendência maior é de que ele seja, assim, viciado. Essa é uma vantagem do TDD. Né? Como o TDD faz o teste antes... não tem como viciar, porque você nem tem código ainda para executar, né? Então sua cabeça está mais aberta a possibilidades. Isso é relativo também, porque às vezes no TDD eu já vi gente não conseguir fazer isso. Tem os motivos para que isso aconteça, mas não é 100% verdade também que o teste não vicia. Mas a tendência é maior de ser viciado quando você testa depois. Um outro problema de deixar para depois é que você não testa. Você acabou de escrever o código. Cara, você quer se livrar daquilo. Pô, deu um maior trabalho para escrever esse negócio aqui. Meu. Vamos liberar logo para alguém testar e aí eu vou pegar a próxima atividade. É um outro reflexo normal. A gente não quer ficar moscando com o código na mão, né? A gente quer liberar. Senão vai parecer que a gente é imprestável, não entrega as coisas, é improdutivo. Então a tendência também é que se você deixa para fazer teste depois, você não testa. Outra coisa que você vai corrigir com o tempo. Quanto mais teste você fizer, né, mais vai ligar uma sinetinha ali falando, não, calma, filho, tem que testar, não deixa sem teste não que vai dar ruim. Mas o reflexo inicial é que você vai entregar sem teste. Com TDD isso não tem como. Se você faz o teste antes, não tem o que falar, né? Você vai fazer teste. Um outro problema, se você testa depois... você perde uma boa parte do benefício do refactoring. Também tem a ver com estar pronto ou não estar pronto. Né? O seu código, se você for parar para pensar friamente ali, ele nunca vai estar pronto. É só você ver o que acontece, por exemplo, com as linguagens de programação. O C Sharp tem esse conceito hoje, sai release todo ano dele, né? Vem várias versões, a cada ano, junto com o .NET, sai uma versão nova do C Sharp e tem um backlog gigante de coisas lá. O VBNet não, o VBNet está parado no tempo aí, desde 2015, 2018, alguma coisa assim, não recebe mais atualizações. E se você vê como a Microsoft fala sobre eles, né? Eles falam que o C Sharp está em constante evolução e o VBNet está pronto. Ou seja, ele está pronto porque ele não vai mais ser alterado. Eu acho que nem correção de segurança não sai mais para o VBNet, não tenho certeza. Mas essa é a questão. Se você tem um código rodando em produção, ele está em franca evolução. Ele não está pronto. O código só está pronto quando você não vai mexer nunca mais nele. Então, o seu sistema, por mais que ele pareça que está pronto, depois que você terminou de codar ali, ele não está pronto. Toda hora você vai ter que mexer. E aí, se você não tem o teste,
você não vai ter o benefício do refactoring. Ou como eu sempre digo aqui no canal, né? Se você quer fazer refactoring, ou você tem teste, ou você tem coragem. Sem um dos dois não dá para fazer refactoring. Se você tem teste, você faz numa boa. Você altera ali, o teste quebra, depois você muda os testes. Se você não tem o teste, precisa ter a coragem. Você vai mexer e talvez as coisas não funcionem direito. Então, uma das duas coisas você tem que ter. Se você faz o teste antes, o benefício do refactoring ele vem automaticamente. Tanto que o refactoring é uma parte do TDD. É uma técnica que está dentro do TDD também, né? Assim como o teste de unidade. Então você faz o teste, faz o código, roda o teste. Se o teste quebrar, você refatora e ele vai passar. Depois você faz uma alteração de novo, um novo refactor, né? O teste quebra, você volta e aí entra num ciclo de alteração até você achar que ele terminou. Mas você não pode dar ele como pronto se você está com ele em produção, né? Você vai mexer ainda provavelmente. Então, refactoring é uma coisa que o teste é um benefício que o teste de unidade vai te dar. Se você faz o teste depois, a tendência é que você não vai testar, e aí, se você não testa, você não vai ter o benefício do refactoring. Você pode ter refactoring mesmo depois, que se você fizer teste depois? Pode. Pode, desde que você faça o teste. Mas aí entra na parada do ovo e da galinha aí, a tendência é que você não vai testar. E aí, como você não vai fazer refactoring, o seu código ele tende também a ficar cheio de bad smell, vai ficar cheio de buraco lá, de coisas que você vai ter que corrigir depois. Então, veja que é muito comum ter um monte de problema quando você faz teste depois. Mas também, uma coisa que eu quero que você entenda é que não significa que se você fizer TDD, se você fizer os seus testes de unidade antes, se você escrever esse roteiro de teste antes também, não significa que essas coisas não vão acontecer. Você não está isento. Não é uma bala de prata que vai resolver todos esses problemas aí. Isso aí se resolve com técnicas, se resolve com prática, com estudo. Mas só o fato de você fazer teste antes também não resolve. A tendência é que seja melhor, mas não vai resolver automaticamente. Agora que você já entendeu esses dois pontos, eu quero colocar um contraponto aqui para você pensar. Será que é melhor, então, criar o teste antes ou depois de codar? Se eu faço teste antes, eu tendo a ter esses benefícios que a gente falou agora, então não é melhor fazer antes? Como sempre, depende. Não é que, é melhor fazer antes ou é melhor fazer depois. Depende do contexto onde você tá. Se você pudesse escolher e eu tivesse que falar para você, pô, só dá para ir para um caminho, ou você faz antes ou você faz depois. Eu recomendaria que você fizesse antes. Mas como eu falei, é difícil fazer o teste antes, não é fácil. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. E por isso o depende. Talvez você não queira abrir mão dessas coisas. Mas aí é um estado transitório. Porque se você aprender a fazer TDD, de repente você vai aprender e um dia isso vai fazer parte da sua mentalidade de trabalho. E você não vai mais ter problema. Sim, isso é verdade. Mas cara, às vezes não se encaixa tão bem quanto você acha. Essa forma como a gente programa, e eu falei que ele é agressivo, é uma coisa muito forte. É muito fácil você abrir mão do teste antes, né, de fazer o TDD. Então, eu quero que você entenda que depende. O que você precisa colocar na cabeça é que você precisa testar. Quer dizer, eu estou falando aqui que eu não ia falar que precisa, não precisa. É importante que você teste, você vai ter benefício. Então, assim, esses benefícios que a gente falou, o teste não ser viciado, ter o refactoring, não ter bad smell, esse tipo de coisa são benefícios que você vai coletar com o teste de unidade. Não são benefícios que você vai coletar fazendo TDD, fazendo teste antes. Não é isso. É isso que você precisa entender. Quem traz esses benefícios que eu falei é o teste de unidade. Se você fizer teste de unidade, esses benefícios vêm. Não pensa nessas coisas como uma obrigatoriedade. Mas se eu não tiver teste antes, não vai dar certo. Pode ser que dê certo. Tem momentos em que a gente não quer fazer teste. Às vezes, de verdade, às vezes não dá tempo. Eu sei que toda hora eu falo aqui que, pô, tempo é uma desculpa, a gente tem que fazer. Mas, cara, eu já tive situações, por exemplo, em que, eu tava com um bug em produção, rodando, produção parada. Eu fui lá, fiz a correção e mandei para produção. O sistema já está parado.
Então, se eu mandar um bug para produção agora, cara, ele vai continuar bugado, não faz tanta diferença. Por isso o depende, por isso talvez. A gente não pode ser xiita com tudo também. Pô, mas tem que ser porque precisa, porque. Não, cara, tem que aprender a avaliar também. Eu sei que isso não é comum. Que o mais normal é que a gente está trabalhando numa boa que faz uma entrega e às vezes você não quer testar, cara, às vezes você está de saco cheio, você não quer. Esse tipo de coisa às vezes acontece com todo mundo. Às vezes acontece comigo, já aconteceu várias vezes. Eu sou uma pessoa que fala aqui todo dia sobre teste de unidade. E tem hora que eu não faço teste de unidade. Eu não consigo fazer. Seja porque o código não tá bom, seja porque às vezes eu não tenho tempo, eu gastei tempo com uma coisa, não consegui compensar esse tempo. Às vezes acontece. Eu passei por uma situação desse tipo, não há tanto tempo atrás aí, onde eu realmente não consegui fazer teste de unidade no código. Eu tinha uma alteração lá, era uma alteração, um erro muito idiota, né? Era uma situação lá onde tinha um número de item. Imagina aí uma lista de pedidos, né? E tem o número do item. E tinha uma condição ali que estava forçando sempre para o item 1, o primeiro item do pedido. E tinha situações ali em que o pedido não tinha itens. Ou melhor, não tinha itens sequenciais, né? Ele tinha o item 2, depois tinha o item 5 e depois o item 8. É como se fosse uma correção de um pedido, por exemplo. E nessa situação dava erro no sistema. Quando eu fui fazer as alterações, estava difícil fazer o teste de unidade ali e eu precisava corrigir. Então eu segui uma outra linha. Ao invés de sair fazendo teste de unidade, fazendo alteração, pô, corrige aqui, altera aqui, eu achei mais fácil ir de trás para frente. Então eu fiz primeiro um teste manual. Eu escrevi o meu roteiro de testes, registrei tudo que eu tinha que testar, fui fazer as alterações, ou melhor, eu fiz as alterações primeiro, eu já sabia o que era, né? Eu já tinha um domínio maior sobre o código, fiz as alterações e depois eu escrevi o roteiro de teste com tudo que eu achava que tinha que fazer de teste ali. Rodei a aplicação, publiquei ela lá e depois eu passei todos os testes manualmente. Depois que eu terminei todos os testes, eu tinha certeza que já estava funcionando. Depois, no final, eu voltei e fiz teste de unidade. Só que aí esse teste de unidade ele foi menos criterioso. Ao invés de ir a fundo nas possibilidades do código, proteger de alterações, entender as regras, colocar ali quais regras mudaram, quais não mudaram, eu fiz um teste mais direto, em pontos em que eu sabia que podia dar mais problema. Eu sei que essa situação aqui é uma situação de dar problema, até porque ela está no meu roteiro. Então eu voltei nos métodos, porque não era um método, né, eram vários métodos, eu voltei nesses métodos para fazer teste de unidade. E eu cobri só aquilo que eu achava que era necessário. Foi uma via contrária ali, né? Uma contramão do que eu naturalmente eu faria. Então, se eu tivesse mais tempo naquela situação, né? Se eu tivesse mais espaço para manobrar, eu provavelmente eu olharia para o código, eu faria teste de unidade, depois eu faria as alterações. O código ele tem ali os seus probleminhas, então muito provável que aquilo ia gerar um refactor, eu ia ter que refatorar o código para deixar ele um pouco melhor, depois alterar os testes de unidade, depois de subir esses testes de unidade, eu teria lá o meu roteiro de testes e aí sim eu faria os testes manuais, para depois liberar para fazer os testes lá com o time de QA. Então, geralmente era isso que eu faria, mas nessa situação não consegui fazer. E o trabalho fluiu. O trabalho foi bom, eu consegui fazer uma entrega que não teve bugs também. Do mesmo jeito como provavelmente aconteceria se eu tivesse seguido a mão correta ali, fazer primeiro o teste de unidade. Eu sei que não é o ideal. Só que às vezes é melhor você não fazer o que é o ideal, mas ter o teste. Veja que aqui eu não estou falando para você vomitar código e mandar seu cliente testar. Lembra que o benefício está atrelado ao teste de unidade. E é aquilo que cerca o teste de unidade. Né? O teste manual, ele faz parte da sua rede de teste. No mundo ideal seria melhor ter tudo automatizado e não fazer teste manual. Mas no mundo ideal, talvez você não consiga viver nunca. Talvez você não consiga passar por isso. Então não fica buscando sempre o ideal, não vai rolar. Né? É melhor que você se adapte.
E não que você tente sempre fazer o melhor, porque às vezes não tem como. E olha que, pô, eu sou um cara chato com isso. Eu sempre falo, pô, vamos fazer teste. Tem que ter teste de unidade, tem que ter não sei o quê. Nessa situação eu não consegui fazer. Eu tive que mudar algumas coisas para otimizar tempo, para focar em resolver o problema, porque era um impacto um pouco mais pesado ali, eu precisava resolver. Depois que eu resolvi o problema e que eu fiz o teste manual, eu consegui fazer essa liberação para teste, e depois eu voltei para fazer teste de unidade. Então, o benefício do teste de unidade ele está lá. Mas primeiro eu tirei a carga de pressão da coisa. Né? Veja que essa é uma decisão que não é. Pode não parecer a ideal para você aí que está vendo agora, porque para mim também não pareceu ideal. Mas resolveu o meu problema. Eu me adaptei. Eu não fui durão ali e falei, não, tem que ser assim porque tem que ser assim. Às vezes não dá para ser. Né? Para pensar em quantas vezes você não fez teste de unidade porque você falou que não tinha tempo. É por essas coisas que acontece. A gente faz o teste manual. E geralmente você não vai ter um roteiro. Eu tinha um roteiro de teste, mas geralmente você nem vai fazer o seu roteiro de teste. Você vai testar do jeito que você acha que podia ser, que é um teste que vai ser o viciado, né? Porque você já tinha tendência de ser viciado nessa situação, na pressão, na correria. Ele vai ser mais viciado e você vai entregar com bug. E aí você vai perder benefício de refactoring, você vai colocar bad smell no seu código. Então, se for para escolher, porque o ideal é fazer o teste de unidade antes. Mas, cara, se não dá para fazer antes, se você não consegue, se você ainda não consegue, não é que você não consegue, mas se você ainda não consegue, se você ainda não consegue colocar isso lá no seu fluxo de trabalho, é melhor fazer depois. Não tem problema nenhum. Desde que você faça. O que eu acho que você não deve fazer é entregar código sem teste de unidade. Se você entregar código sem teste de unidade, aí você está gerando um problema para o futuro. Mas eu já fiz o teste manual, André, e tudo funcionou. Tudo bem que funcionou, mas aí você está pensando na sua entrega. Você não está pensando no seu time. Você não está pensando na evolução do software. Você está pensando só em se livrar do trabalho que estava na sua mão. E aí, cara, dev desse tipo tá barrocado no mercado aí. Tem um monte de gente que faz isso. E aí depois você fica reclamando que, mas eu não consigo vaga. Mas eu não sou mandado embora quando a empresa faz corte. Porque... Talvez seja porque você não está apresentando diferenciais nas suas entregas. Você está entregando a mesma coisa que todo mundo entrega. E se você entrega o que todo mundo entrega, não faz diferença se é você, se é o coleguinha do seu lado, ou se é o chat GPT que está tomando seu lugar. Não faz diferença. Tem um diferencial. E entregar com teste de unidade é um grande diferencial no mercado hoje. É um grande diferencial. Os devs não entregam. Todo mundo faz teste manual. Porque é o mínimo do mínimo você fazer teste manual, né? Só que não resolve. Resolve o seu problema. Mas não resolve o problema do time. Deixa o código com bad smell, deixa sem refactor, deixa de qualquer jeito. E aí não é uma alteração, é duas, é três, é quatro, é cinco, é seis, é 20. São anos de software rodando, de gente alterando sem teste, com teste manual, fazendo de qualquer jeito sem reaproveitar código, porque não tem teste. Então, se é para fazer teste, se você é o tipo de pessoa que fala assim, não, se não é para fazer teste antes, eu nem vou fazer teste. Cara, provavelmente você vai entregar a mesma coisa que todo mundo entrega. É melhor fazer o teste depois do que não fazer. E desde que você faça, desde que você aprenda como fazer esse teste, não tem problema nenhum você fazer depois. Eu faço depois. É muito raro eu fazer TDD no meu dia a dia. Eu costumo codar primeiro para depois fazer os testes de unidade. Tem situações onde eu aplico o TDD? Tem situações. Tem situações onde eu preciso das técnicas do TDD para não sair fazendo bobagem. Ele me ajuda a frear, porque às vezes a gente tem um impulso muito grande de sair fazendo alteração no sistema. Mesmo que você conheça muito ou conheça pouco, né? Você olha para o código e fala, nossa, vou mudar tudo isso aqui. O TDD te freia, ele fala, não, calma, peraí, tem que fazer uma coisa de cada vez, devagar. Altera, testa e vê se está tudo certo. Né? E essa questão de fazer o teste de unidade antes,
Principalmente em código que já existe, né? Um código legado, que não tem teste. E aí você vai alterar, você precisa cobrir de teste antes. É difícil fazer teste. Às vezes não dá, às vezes não tem como. Né? Uma parte dessa minha alteração que eu comentei, por exemplo, era um método de 300 linhas. Cara, para eu testar um método de 300 linhas, eu com certeza vou ficar mais de um dia testando. Porque assim, se o cara que escreveu o teste lá, o Dev que escreveu o código a primeira vez, ele escreveu já com 200 linhas, 100 linhas, sei lá, e agora tem 300 linhas, ele demorou uma cota para fazer esse código, por que que eu vou lá e vou conseguir fazer um teste de 2 minutos? Ah, em 2 horas você faz um teste desse aqui. Não faz. Não adianta você ficar olhando, deixa eu ver, passou nesse if, executou isso, fez aquilo. Você precisa fazer uma análise, você precisa ver o que, que acontece, você precisa entender as regras. Não é vomitar teste de unidade, né? É fazer o teste. Olhar com calma, ver o que precisa. Isso consome tempo. E às vezes não dá tempo de fazer. O seu código é intestável, ele vai ficar intestável, infelizmente. Vou puxar uma perninha aqui e vou fazer teste da minha parte. Beleza, é o que dá para fazer. Às vezes nem isso você consegue. Então esse é o ponto principal que eu quero que você entenda aqui. O importante é fazer teste de unidade. Se é antes ou se é depois, não tem problema, desde que você faça. Eu não faço. É uma opção minha. Conheço devs que não abrem mão. Eles falam, não, eu tenho que fazer porque é importante, porque não sei o quê. Cada pessoa programa do jeito que acha que é melhor. Lembra? Por isso que eu falei, depende. Não é uma receita de bolo. Porque sem TDD você não faz teste. Não é verdade. Olha aí, eu entreguei um negócio com teste manual, depois com cobertura de teste de unidade, e consegui fazer uma entrega sem bugs. Então, eu não sou um gênio do teste de unidade, eu não sou um gênio da programação. Eu sou só uma pessoa que faz código que nem você, igualzinho você. A diferença talvez é que eu tenho mais tempo de trabalho aí, eu não sei quanto tempo você tem. Às vezes você tem até mais tempo. A diferença são as coisas que eu estudei, o foco que eu dei para minha carreira. Mas somos devs como qualquer outro. E você consegue fazer também. Então é melhor fazer o teste depois do que não fazer. Não fica na cabeça que porque falaram que tem que fazer antes, porque senão não é teste de unidade. Não tem nada a ver. O benefício do teste ele vai vir desde que você faça o teste. Ele sempre vai deixar seu código melhor. É muito raro você cair numa situação que você vai fazer teste de unidade e o código fica pior. Ele pode ficar, porque é você que está programando. Você pode sim deixar seu código pior. Mas no mínimo tem teste. Se precisar melhorar, alguém volta lá e melhora depois. Se você não faz o teste, você não está dando a possibilidade de alguém fazer essa melhoria. Assim como o meu problema lá de pegar um método de 300 linhas que não tem teste nenhum. A pessoa que fez aquele método ela não me deu a oportunidade de melhorar o código dela. Pensa nisso então, antes de ficar colocando minhoca na cabeça aí que é antes ou que é depois. Dá para fazer os dois. Se fosse para escolher uma porta, talvez eu escolheria fazer antes. Mas hoje, no meu dia a dia, no meu trabalho, eu não faço antes, eu faço depois. E eu tenho bons resultados, como você já acompanha aqui no canal. Nada vai te impedir de ter bons resultados também. Então, para concluir, para fechar a nossa conversa aqui, fazer teste antes, teste de unidade antes, ele tem sim suas vantagens. É bom, é legal, mas você pode fazer depois também, sem culpa nenhuma, não tem problema nenhum. O importante é que você faça teste. Que você tenha lá seus testes de unidade. E se você escolhe não fazer, como foi a minha situação aqui, não dá para fazer teste de unidade agora, esse método é muito grande. Faz teste funcional. Se não dá para fazer teste funcional, monta um roteiro de teste, faz teste manual. Depois você volta e tenta fazer teste de unidade nele. Ou talvez, não consigo cobrir toda a alteração com teste de unidade. Faz um teste de unidade, pelo menos. Tenta fazer um puxadinho de um método separado. Uma classe extrai um método, joga para uma classe nova. E aí você faz teste nessa classe. Pelo menos um teste com certeza vai dar para fazer. O importante é que você faça. É melhor ter um teste do que não ter nenhum teste. E se você está fazendo isso antes, você faz depois, não faz tanta diferença quanto você imagina. O benefício está no teste de unidade, em ter ele rodando, em você executar esse teste toda vez que tem uma alteração. Não é se você faz ele antes ou se ele faz depois. O resultado final, ele talvez seja diferente de um jeito ou de outro, talvez seja. Mas para quem pega seu código para mexer depois, o resultado é o mesmo.
Tem teste lá, o código está em produção, tem um teste, se eu alterar, o teste quebra. É isso. Se eu precisar refatorar, o teste quebra. É isso que precisa, é isso que você precisa entregar para o seu time, entregar para sua empresa. E é isso que tem valor, é isso que vai fazer você ser um dev diferenciado. Não sai seguindo o mercado. Eu sei que às vezes a gente vai, por exemplo, Data Science hoje é uma coisa que está muito em alta, né? Análise de dados. Eu acho que é um bom caminho para seguir agora. Mas você não deve seguir o mercado só porque o mercado fala as coisas. Porque TDD está na moda, porque todo mundo pede, então você tem que aprender. Não, às vezes não serve para você. E pior, né, no caso do TDD, às vezes não é nem isso que a empresa precisa, ela está pedindo. Eles estão se matando para fazer TDD aí, mas o que ela precisava mesmo era que você fizesse teste de unidade. Não sai seguindo o que as pessoas falem sem saber direito o que é, assim. É, uma coisa que eu sigo para mim, que eu recomendo que você siga para você, é seguir aquilo que você gosta e aquilo que você acredita. Se você acha que aquilo é bom, e que aquilo cara, vai te levar num lugar legal, uma coisa que você gosta de mexer, que você gosta de fazer, vai, estuda, pratica, enfia a cara lá. Não sai fazendo as coisas só porque o mercado falou, porque os especialistas falam. Isso não vai dar certo, não é sustentável. Você vai acabar trabalhando um dia com uma coisa que você não gosta. E cara, programação toma um tempo da nossa vida que você. Se você está começando agora, você não tem ideia. Se você já está um bom tempo na área, você já sabe do que eu estou falando. A gente, cara, gasta muito tempo da nossa vida estudando, ouvindo podcast, vendo vídeo, e lendo artigo e fazendo pesquisa. Cara, é difícil trabalhar com tecnologia, é difícil trabalhar com programação. As coisas mudam muito. E aí, se não é uma coisa que você gosta, se não é uma coisa que você bota a fé ali, que você acha que vai para frente, você não vai conseguir trabalhar com isso. E não é sustentável. Então é importante você ficar de olho no que o mercado está vendo, mas não sai seguindo só porque as pessoas falam, não, só porque sai no Gartner. Vai no que você gosta, você vai ver que vale a pena. Tem espaço para todo mundo. Até hoje aí falam que. Eu já ouvi falar que o Java ia morrer. É muito provável que eu e você vamos morrer antes do Java morrer. O COBOL também, eu trabalhei numa consultoria que mexia com COBOL em 2000, anos 2000, 20 anos já, e o pessoal falava, o COBOL vai morrer, porque tá rodando aí até hoje, e a analista de COBOL ganha uma grana, porque não tem no mercado, né? O pessoal tá fazendo outras coisas. Então, o mercado é importante acompanhar sim, mas, cara, não pauta sua carreira só nisso, não tem espaço para todo mundo. E quanto mais especialista você for, mais mercado você vai achar para você. E um último recado que eu quero deixar aqui para você. Não foca em perfeição. Foca em evolução. Não tenta fazer tudo certo, tudo do jeito que as pessoas dizem que tem que ser, com as boas práticas, é um mundo ideal. O mundo ideal não vai rolar na sua vida. É muito difícil. E talvez quando você chegue num lugar que é o mundo ideal, você não vai gostar. Você não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir se adaptar. Então, não fica focando em querer que tudo seja perfeito. Porque TDD, teste de unidade tem que ser antes, porque senão não vale a pena. Não, cara, não é isso, não. Tenta entender as coisas melhor, né? Tenta evoluir. Né? Se um dia você começar a fazer teste de unidade e aí você quiser evoluir para TDD e mudar o jeito de programar, cara, legal, muito bem-vindo. Mas o teste de unidade já é um conhecimento que vai estar dentro de você. E aí é mais fácil mudar. É uma evolução. Não fica pensando em querer sempre fazer tudo perfeito do começo, não. Ter o cenário ideal para começar, o sistema ideal para fazer teste de unidade, o cenário, o tempo ideal, o prazo ideal. Não vai por aí, não vai dar certo. Você vai ser aquela pessoa que sempre estuda muito, reclama muito, mas não consegue fazer nada, não consegue entregar nada daquilo que você acha que é ideal, e você vai ser frustrado, você vai ser frustrada na vida aí, você vai acabar largando a área de tecnologia para vender coco na praia e vai falar que não vale a pena. Vale a pena sim, desde que você foque em evoluir e não em ser perfeito, perfeita e fazer tudo dentro do mundo ideal. Se você gostou desse conteúdo, deixa um joinha aí no vídeo. Se você gostou muito,
assina o canal, porque daí isso ajuda a divulgar esse trabalho para mais pessoas. E se você tiver outras ideias sobre isso, se você gosta de fazer o teste antes e acha que fazer teste depois é um absurdo, se você é do meu time aqui que faz o teste depois e acha que é difícil fazer teste antes com o TDD, deixa um comentário aí no vídeo para eu saber o que você faz, como que você faz. Se eu falei alguma bobagem também, você pode me corrigir, que eu sempre aprendo muito com vocês, beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.